Meu nome é Genilson Brito Rodrigues, tenho 45 anos, minha posição é goleiro, sou pai do Jefferson, da Lara, do Davi e da Liz. O apelido do irmão veio de Santo Antônio. Na minha infância eu tinha um erro de pronúncia em algumas consoantes e vogais e eu não conseguia chamar a palavra irmão. E até hoje eu chamo meu irmão mais velho, que é o Carlos, né, de irmão. E por esse nome ficar muito na infância, e todo apelido que pega, né, vai junto contigo na sua adolescência e maioridade, e o apelido ficou comigo, Mão. Na verdade, o Mão é o meu irmão, e o apelido ficou comigo. Então surgiu aí, todo mundo acha que é porque eu sou goleiro, mas não, é por conta da minha infância não ter uma dicção perfeita, e eu não conseguia pronunciar a palavra irmão, chamava meu irmão de Mão, e até hoje eu chamo assim. Eu jogava futsal no Náutico Brasil, é uma história muito onde eu comecei esportivamente. Mas lá em Santo Antônio tinha um areal, onde é a pracinha de Santo Antônio, tinha um areal e todo dia à tarde tinha uma pelada ali em Santo Antônio. E como eu ficava ali no meio-fio olhando os mais velhos jogarem, no dia faltou um goleiro que também se chama Genilson, mas o dele é com G e o meu é com J. E pediram para me botar no gol, era uma trave muito grande, e aqui eu lembro muito bem que chutaram a bola bateu em mim, eu não defendi, não tinha noção nenhuma de ser goleiro, mas eu queria estar ali, a bola bateu em mim, e o cara foi e falou, fica aí que você tá agarrando bem, eu acreditei nisso, eu tô acreditando até hoje, e foi aí que surgiu, começou a surgir o Mão para o futebol de areia, mas eu jogava futsal, tive uma pequena passagem no futebol de campo, mas não me adaptei, por conta de uma fratura que eu tive, migrei, fiquei totalmente no futsal e jogava futsal e futebol de areia, mas ali na pelada de Santo Antônio no Areal que começou a minha história no futebol de areia. Eu sempre quis ser goleiro, mas eu gostava um pouco de jogar na linha, mas o meu sonho era ser goleiro. Quando eu fui jogar profissionalmente no futsal, eu tive um treinador que me botava para jogar na linha, para saber jogar com os pés, principalmente o que nós chamamos de cobertura no futsal. Então eu gostava muito de brincar nas peladas, de jogar na linha, mas o meu objetivo mesmo sempre foi ser goleiro. Eu cheguei em janeiro de 2004 na seleção brasileira, fui convocado em dezembro de 2003, cheguei em 2004. Tivemos uma competição em Lima, no Peru, e depois em Sintra, em Portugal. Foi muito legal. E ali fizemos uma temporada de umas 3 competições naquela temporada de 2004. Em 2005 começou a Copa do Mundo FIFA, migra para a Copa do Mundo FIFA. Eu fui o 3º goleiro. Fui e voltei a Lima, mais uma competição. E voltamos para a preparação, que foi em Macaé. E ali, indo para Copacabana, eu fui cortado. Eu era o 3º goleiro, né? Não podia ir os 3 goleiros, mas eu fui cortado. Fiquei com uma sensação muito triste. Mas eu tinha no meu coração que o meu momento ia chegar e eu ia ter a minha oportunidade. Aí vira 2006, eu entro como titular naquela Copa do Mundo tão importante para nós ali em Copacabana. Eu aprendi muito lá em Santo Antônio, a gente aprendia muito a jogar bola na rua e a gente tinha muita dedicação a jogar bola na rua. E eu trouxe um pouco daquilo da minha infância, da minha adolescência que eu vivia em Santo Antônio, um pouco do futsal, a minha dedicação. Eu brinco muito com as pessoas que eu nunca fui bom, eu sempre fui esforçado. E o meu esforço, a minha dedicação fazia com que eu tivesse bons resultados. Eu sempre gostei de treinar, eu sempre gostei de produzir, até hoje eu gosto de fazer isso. E essa titularidade na seleção, ela foi consequência de um trabalho que eu abri mão de muita coisa que as pessoas nem sonham do que eu abri mão. Muitas vezes abri mão de aniversário de filho, muitas vezes abri mão de uma comemoração em família para estar treinando, para estar me dedicando, porque eu tinha um objetivo. O nosso objetivo era ser campeão do mundo. Ali em 2006 a gente se torna campeão do mundo FIFA e aquela história começa para valer dentro de um calendário internacional. Então, para mim foi muito importante construir esse legado. Eu acredito que os jovens que me viram jogar, aqueles que estão me vendo jogar nesse final de carreira, vão saber que para se continuar como atleta de alto rendimento, precisa ter essa dedicação, precisa ter esse empenho, esse foco, saber o que quer, porque não basta só vestir uma camisa de uma seleção, de um clube para jogar futebol de areia. Você tem que ser atleta de alto rendimento e produzir, e você consegue produzir isso fora do jogo em si, né? E a preparação do atleta é muito importante. Foi muito gratificante, porque ali em Dubai foi uma Copa do Mundo excepcional. E ali consagrou uma geração tetracampeã, né? Até hoje essa geração é falada. E as pessoas sempre falavam, né, com quem eu jogava. Eu joguei muito contra o Mádio, Amarelo, então eu peguei os caras muito no auge, então eu jogava contra esses caras. E a gente sempre conversava da importância de ter um foco, né, de ser melhor do mundo, mas você não deixar em ser melhor do mundo sobressair, ou seja, subir a sua cabeça. Eu tinha essa consciência porque eu convivia com grandes atletas, convivia com o Benjamin, com o Negão, com o Buru, com o Malias, eu convivia com o Jorginho, então esses grandes craques, eles sempre conseguiam nos orientar aquilo que a gente precisasse. E ter o título de melhor do mundo, até hoje as pessoas falam comigo sobre isso, né? Algumas competições eu fui eleito melhor jogador, melhor goleiro. Eu atribuo isso aí a que Deus me deu vida e saúde para fazer aquilo que eu gosto. Eu sempre gostei de fazer isso.
E eu entendi que essa missão que Deus me deu foi para que outros jovens chegassem ao mesmo posto que eu cheguei. E o esporte me proporcionou isso. E ser melhor do mundo foi gratificante, que assim, às vezes eu nem acredito, às vezes a FIFA manda alguns comunicados lá de comemorativo, às vezes eu nem acredito, pô, tá falando comigo, né, uma história, né? Então assim, foi muito importante para mim, é muito importante para mim, mas eu uso isso para deixar de legado, para que os mais jovens também consigam alcançar os objetivos que eu alcancei. Foi uma fratura muito séria. A gente pensa em parar porque você fica assim, sem saber o que você faz, né? Porque uma lesão, ninguém gosta de se lesionar, nenhum atleta gosta de se lesionar. E toda lesão mexe com a cabeça do atleta. Ele precisa estar muito bem preparado emocionalmente para entender que aquela lesão é uma lesão passageira. Vai impossibilitá-lo de jogar naquele momento, mas ela vai passar. Eu confesso que eu pensei em parar de jogar, mexeu muito comigo, porque a lesão doía todos os dias, foram assim, dias de muita dor, que as pessoas não têm noção, mas eu consegui superar. Eu lembro que eu fiquei uns 50 dias, então eu perdi algumas competições, se eu não me engano eu perdi uma eliminatória, e aquilo ali para mim foi muito doloroso, porque foi a primeira vez que eu tinha visto a seleção de casa lesionado. E aquilo ali eu falei, cara, eu tenho que voltar de algum jeito. E assim, eu fui buscando força na fisioterapia, né? O processo fisioterápico não é fácil, mas eu consegui, né, me recompor e consegui voltar. Volta com medo, né? Mas a gente precisa ter aquela certeza. Com ou sem medo você precisa fazer. E aquilo ali me deu mais força para voltar mais forte. Joguei 11 Copas do Mundo, 6 finais, 5 Copas do Mundo, 51, 52 jogos com FIFA e 396 jogos com a camisa da seleção. Esse de ser o maior atleta da história da modalidade que as pessoas falam, aquilo que eu disse, é um legado. As pessoas, os mais jovens, precisam entender, seja onde ele morar, onde ele for, qual a comunidade, bairro, estado, não interessa. Ele entenda que uma pessoa, um garoto de periferia também conseguiu chegar, e se observar as coisas boas, reter o que é bom, eles também vão conseguir chegar. Eu espero que eles observem isso, retenham o que é bom, porque eu cometi os meus erros, reter aquilo que é bom para que eles consigam alcançar marcas maiores do que as minhas. A minha meta era sempre alcançar o Benjamin, sempre foi alcançar o Benjamin. Eu consegui bater o Benjamin. Em termos de números, para mim é o maior da história. E isso para mim é muito gratificante porque me deu a condição de abrir novos horizontes, né? Para os estudos, de ter novas perspectivas e as pessoas olharem que é o mão da seleção brasileira de futebol de areia. Isso para mim é gratificante. E assim, no final de carreira eu olho para trás e percebo que eu acredito que eu deixei muito mais coisas boas do que coisas ruins. Eu brinco com isso. Eu falei até para um rapaz que me comentou isso pessoalmente. Falou, você já tá velho. Eu falei, eu perguntei para ele quantos anos? Eu tenho 32. Eu falei, se você com 32 se sente velho, na minha idade você vai estar morto. Então assim, ele olhou meio assustado, riu um pouquinho. Eu falei, olha, se você limitar a sua mente para o que as pessoas falam, você não vai conseguir fazer nada. Eu tiro isso por mim porque a época que eu resolvi fazer faculdade, a minha turma tinha 40. Só eu formei, 39 saíram. Então se eu ficasse ouvindo que 39 falavam que não ia dar, que a faculdade é ruim, eu não ia me formar. Eu tiro isso como uma brincadeira, respeito a todo mundo tem um respeito muito grande, e a gente tem um exemplo muito, muito claro hoje, o Fábio. Para mim, um dos maiores goleiros que tem na história do futebol brasileiro, fez história no Cruzeiro, está fazendo história no Fluminense, e a idade é um número. A idade é um número. Tem gente com 20 que não consegue correr, tem gente com 45 que consegue fazer coisas que todo mundo duvida. Então, para mim, eu não levo a sério, eu levo na brincadeira, respeito as pessoas, mas eu não deixo que as pessoas me limitem porque elas falam sobre a minha idade, sobre aquilo que eu produzo. Olha, de fato, eu sou muito ranzinza, rabugento, eu sei disso, porque é uma responsabilidade muito grande, porque quando nós estamos em campo, quando eu estou num time, as pessoas olham para trás e falam assim, é o mão. Então eu não posso transmitir para eles, por mais que na resenha do vestiário a gente tenha, mas ali dentro do campo eu não posso transmitir que eu estou levando de qualquer jeito. Porque quando eles olham para trás, se vai defender ou não, mas eles olham, é o mão. Então é uma responsabilidade muito grande, a gente precisa transmitir essa seriedade. Ainda mais jogando com os mais jovens eles querem correr o tempo todo, isso é legal. Mas sempre tem que ter alguém para equilibrar essa questão da seriedade, jogar com seriedade, ter alegria, mas ter a responsabilidade também do jogo. Eu me considero muito rabugento mesmo, isso aí eu nunca deixei de dizer, porque eu acredito que a seriedade ela é importante, porque no momento de alegria alguém tem que estar sério. Então, se esse é o meu papel, vamos exercer esse papel sem problema nenhum. Eu atribuo quando eu lembro da minha infância que eu não tinha o que comer direito,
Eu olhava na panela, não tinha nada lá em Santo Antônio e tive a oportunidade no esporte de alimentar minha família, de dar uma condição melhor para minha mãe. E eu falava, eu não posso ficar, levar isso aqui de qualquer maneira, senão esse aqui é o meu prato de comida. Então eu levei essa disciplina um pouco, trouxe também do futsal, mas a rua me ensinou bastante a ter essa disciplina e eu gosto muito de treinar. Gosto muito. Eu poderia muito bem estar jogando com o nome, mas não é da minha praia, sabe? Se eu não tiver condições de ir à competição, eu não vou na competição. Recentemente eu passei por um problema de saúde, eu tive uma inflamação na perna e aquilo aí mexeu muito comigo, eu fiquei muito triste, que eu queria ter jogado com o Corinthians, um clube que eu gosto muito, tem uma história no Corinthians, mas eu não consegui porque eu tive uma inflamação na perna que eu não esperava, então aprove Deus de passar por aquilo. Foram mais de 30 dias nesse tratamento, consegui me recuperar e jogar o estadual, mas quando eu entro para fazer um negócio, eu entro para fazer de verdade, treinamento, me dedicando, e isso vale para colher os resultados, né? Se você treina bem, você vai jogar bem. Claro que isso não vai te dar a certeza de uma vitória, mas você vai conseguir produzir bons momentos dentro do jogo, dentro do treino. Olha, o Genilson é um cara muito tímido. Eu sou uma pessoa que sou de conversar pouco, o Genilson, sou muito calado, sou muito observador, tímido, tenho receio de algumas coisas, tenho medo de algumas coisas, e eu tento levar minha vida na maior simplicidade possível que eu conseguir. Por quê? Porque eu sei que o peso hoje das mídias sociais e do nome, as pessoas atribuem que você tem que ser famoso para ser alguém. Não, você tem que ser a quem você é de verdade para que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Então, assim, o Genilson, ele é tímido, calado, observador, tenta viver a minha vida muito na simplicidade, eu vivo com pouco, atribuo a minha vida a coisas. Esse é o Genilson, que sei que as pessoas têm a base do mão, né? Vê o mão, mas não vê o Genilson. Mas eu prefiro que as pessoas conheçam primeiro o Genilson, para depois conhecer o mão. Olha, eu fui garoto de rua dos 10 aos 15, né? E meu pai era alcoólatra ali em Santo Antônio, ali na parte do aterro. Era muito sofrimento, porque meu pai bebia todos os dias. E a época ali em Santo Antônio, em frente o Atlético São Bassini, tinha uma casa que as pessoas jogavam lixo, né? E ali que eu encontrei meu pai morto no lixão. As pessoas não têm noção disso, de um peso na vida da criança, ainda mais de comunidade. Eu nunca tive abraço, nunca tive carinho de ninguém por conta, vem cá que eu vou te ajudar. Não, pelo contrário, eu só tive pancada. Mas isso me moldou a ser homem, caráter, né? Eu sou muito verdadeiro. Se eu tiver que falar alguma coisa para a pessoa, eu vou falar. As pessoas falam que isso atrapalha. Eu falei, olha, eu acho que é bom, porque aquilo que as pessoas têm para falar para mim, chegam para mim e falam, aquilo que eu tenho para falar, eu falo. Então isso me moldou bastante. Então eu atribuo assim, aquilo que eu vivi em Santo Antônio, aquilo que eu aprendi em Santo Antônio nas ruas, com os meus erros e acertos, me moldaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sei que a gente pode melhorar, evolui. Hoje eu sou muito mais reflexivo em algumas questões, mas eu não abro mão da minha verdade. A minha verdade, aquilo que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então a minha verdade é essa. Se eu tenho alguma coisa contra alguma pessoa, eu vou até a pessoa e falo. E prefiro que a pessoa vá até mim. Vocês não vão me ver brigando na internet, eu não vou ver nada disso não, porque isso aí para mim não muda nada. O que eu gosto mesmo é de resolver com as pessoas. Então moldar o meu caráter, eu acredito que Deus usou a rua, a comunidade onde eu vivia, para moldar o meu caráter, para chegar aqui hoje, para mostrar para as pessoas que é possível você ter uma vida honesta, uma vida simples, uma vida próspera, uma vida que te dê condições de você conquistar aquilo que você quer na honestidade, porque eu falo muito com as pessoas, a vida é como uma fatura, ela pode atrasar, mas ela sempre chega. Então aquilo que você fez, tanto de bem, você vai colher, aquilo que você fez tanto de mal também você vai colher. Eu quero ser lembrado primeiro pelo homem formado que Deus formou, que Deus transformou. Eu quero ser lembrado pela pessoa que foi restaurada, foi tirada de um local inesperado que ninguém imaginava. Eu quero ser lembrado do bom pai, que eu me esforço para ser, do bom amigo, do cidadão de bem que quer ser usado por Deus para que as outras pessoas entendam que há possibilidade sim de transformação. Basta querer. Eu quero ser lembrado. Eu sei que o esporte, daqui a 50 anos as pessoas vão estar falando. Pouco ou muito, mas vão estar falando. Mas eu quero que as pessoas lembrem do Genilson, porque o Genilson é o que consta lá na certidão de nascimento, na identidade. O personagem que eu brinco mão, ele pode passar amanhã ou depois, ou não passar. Mas eu quero que as pessoas conheçam o Genilson, e o Genilson seja lembrado por aquilo que ele produziu, por aquilo que ele construiu de maneira positiva, com erros e acertos, e que evoluiu na vida, sempre
pensando que a nossa vida ela é, de fato, um instrumento para a vida do próximo ser melhor. Então, eu quero que as pessoas lembrem assim.